Bom demais. Pessoal, vamos recordar as dicas que a gente tem visto aí ao longo desses dias, pra gente poder caminhar na nossa devocional de hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, as 3 perguntinhas que a gente precisa fazer pro texto, não é? 3 perguntinhas. Quem eu sou? O que o texto diz sobre mim, ok? Segunda perguntinha, quem Deus é, ok? O que o texto diz sobre Deus, sobre o caráter de Deus, ok? A terceira perguntinha, o que Deus fez ou faz na minha vida, por mim, na vida do povo dele, certo? Ok, então essas são as 3 perguntas que a gente precisa ter em mente. Depois disso, eu falei para vocês sobre a importância da constância, de que a constância ela é mais importante do que fartura, que o que alimenta a gente, nosso corpo físico, é arroz e feijão todo dia, não é o banquete de Natal uma vez no ano. Da mesma forma, nosso alimento espiritual não são as grandes pregações em grandes conferências, apesar delas terem o seu valor, mas o que nos alimenta cada dia, todo dia, é a palavra de Deus todo dia. Arroz e feijão, tá bom? Você e Deus, é isso que te alimenta. Bom dia Luísa. A terceira dica foi atenção às referências cruzadas. Às vezes você está lendo um texto, você precisa perceber que em algum momento depois na história da revelação alguém citou esse texto, um outro autor bíblico citou esse texto, e você também precisa perceber se esse texto não está fazendo referência a algum texto que veio antes na história da revelação, tá bom? Então lembra disso. A quarta dica foi que esse tempo aqui ele é um tempo de estudo contemplativo e não um tempo de estudo analítico. Então deixa a sua mente analítica um pouquinho desligada e liga a mente contemplativa, ok? Estude Deus, mas não estude Deus como um cientista num laboratório ou como um analista de sistemas vendo o código de um sistema, mas estude Deus como um pintor, um artista estuda o pôr do sol, o nascer do sol, tá certo? Essa foi a quarta dica. A quinta dica de ontem foi escolha textos fáceis, práticos, mais fáceis de serem compreendidos, ok? Vai te ajudar bastante à medida que você está aprendendo a fazer devocionais, aprendendo a entender a palavra de Deus, ok? E a dica de hoje é que para entender bem o texto da palavra de Deus, nós precisamos de 3 coisas. E essa dica eu estou pegando emprestada do meu mentor, meu professor, aquele que eu me inspiro muito nele, o reverendo Augusto Nicodemos. Ele nos ensina que para entendermos bem um texto bíblico, nós precisamos de 3 regrinhas. Contexto, contexto e contexto. Nós precisamos entender o contexto da passagem que nós estamos estudando. Deixa eu te dar um exemplo. Tem um texto lá em Mateus que é muito mal interpretado. O texto diz assim, Jesus Cristo está falando e ele diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também estarei com eles, né? E aí, muita gente pega esse texto e fala assim, isso aqui, olha só, é Jesus falando que não importa o número de pessoas que estão na igreja, o que importa é que se tem 2 ou 3 reunidos, ele estará conosco. E aí a gente arranja uma desculpa para nossa consciência por aquelas reuniões de oração mal preparadas, mal criadas e aí mal frequentadas também. E aí a gente fala, não, mas o que importa é que tem 2 ou 3 reunidos e onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus estará conosco e tudo mais. Não é disso que o texto está falando. Se você olhar o contexto, o contexto ali, Jesus está falando sobre exortar irmãos que estão em pecado. E ele fala, se seu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se você for arguir o irmão entre ti e ele só, quantos vão estar reunidos? 2. Aí ele fala assim, se o irmão te ouvir, você ganhou o irmão. Se o irmão não te ouvir, pega mais 1 ou 2 testemunhas e vai com você. Se você pegar a testemunha, for você a testemunha e a pessoa que pecou, quantas pessoas vão estar reunidas? 3. Ok? É disso que Jesus está falando.
Jesus está falando, olha, eu sei que é difícil ir exortar um irmão em pecado, mas eu quero dizer para vocês que quando vocês estiverem reunidos ali, 2 ou 3, eu vou estar com vocês. Eu vou estar ajudando vocês. Vocês podem contar comigo, ok? Então é importante isso. Lembra dessa regra. Essa regra é a regra do dia, então, antes da gente ir para o nosso texto, a dica do dia é contexto. Você vai estudar um texto bíblico, contexto. Não faz devocional, por favor, não faz devocional como se fosse caixinha da promessa. Peraí, eu vou aqui abrir aqui, vou ler um versículo. E você pega e abre aqui, está escrito, e foi Judas e se matou. Aí você fala, nossa, não, peraí. Aí você abre outro versículo. Vai tu e faz o mesmo. Eita. Aí você vira mais algumas páginas, você procurando, não, Senhor, fala comigo. O que tem que fazer, vai e faz depressa. Não vai dar certo, tá bom? Não vai dar certo. Pega um texto, pega um livro, um capítulo, e estuda esse texto. Dentro do contexto, entende o contexto do que está acontecendo ali, tá bom? Não fica fazendo como se fosse aqueles papagaios tirando sorte para você. Às vezes a gente faz muito isso no livro de Provérbios. Tem que tomar muito cuidado quando a gente vai estudar Provérbios para não virar isso, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos pro texto de hoje? Vamos lá? Texto de hoje. Abre aí Salmo 40. Hoje nós vamos estudar o Salmo 40. Beleza? Salmo 40. Será que eu consigo deixar fixado aqui isso? Salmo 40, porque o pessoal vai chegando. Eu não sei, pessoal, eu não sou muito bom desse negócio não, mas o pessoal vai chegando e vai perguntando, todo mundo, né? Onde que tá? E eu não sei como é que fixa isso aqui. Sei fazer esse negócio não. Salmo 40, enfim, o pessoal for chegando aí, vocês vão instruindo eles pro Salmo 40, tá bom? Vou ler o Salmo, presta atenção no contexto. Salmo não tem muito esse negócio de contexto, né? Eles são meio individuais, mas presta atenção se tem referência cruzada e presta atenção naquelas 3 perguntas que a gente precisa fazer pro texto, beleza? Vamos lá? Então ouça com fé aí a leitura da palavra de Deus, tá bom? Coloquei Salmo 40, para o mestre de música, davídico, um salmo. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, e a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Não falo da tua fidelidade e da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver, mas numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador.
Meu Deus, não te demores. Meu Deus, não te demores. Salmo de número 40. Salmo de número 40. O que você viu aí no Salmo 40? O que chamou a sua atenção na leitura? O que falou sobre quem você é, sobre quem Deus é? O que falou sobre o que Deus faz por você? Você que está chegando, a gente está nesse desafio de 21 dias de devocionais descomplicadas, onde a gente está tentando aprender juntos como fazer devocional, como investir tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. Seja bem-vindo. Salmo 40. O que Deus está instruindo você aí, você viu aí no Salmo 40, Deus falando com você? Vamos lá. Não me deixem falando sozinho, hein, pessoal? Que eu necessito colocar toda a minha esperança em Deus, o Bruno colocou. A Elaine, a importância de confiar no Senhor. A Ana Cristina falando sobre o fato de que Deus firma nossos passos. A Amanda falando que o texto nos mostra que nós somos pobres e necessitados. A Ana falando que nós somos dependentes de Deus. A Fernanda entrou. Colocar toda a nossa confiança nele. A Sandra falando que Deus é o nosso socorro. O Lucas falando, feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor. Prazer na vontade de Deus. Colocar a esperança em Deus. Deus cuida de mim, o meu auxílio. Total dependência. Deus ouve nosso clamor. Minha mãe dizendo, nós somos pobres e necessitados. A Elis Raquel dizendo, ele escuta a nossa oração. Versículo 1, ele nos ouve, apesar de sua grandiosidade, ele é grande. Salmo 40, Landinha, Salmo 40. Davi está no limite da sua espera. Polly falando a misericórdia e bondade de Deus no versículo 2. Fala sobre obediência no Senhor. Com respeito a Deus, ele nos ouve, ele nos guarda, ele nos responde, mesmo que às vezes pareça demorar, ok? A Carol tá falando, espera com paciência, confiante no Senhor. O Léo tá falando o contexto do que Davi estava passando, ele se dobra em oração, ok? Tirou-me de um lago horrível, temos incontáveis problemas, ok? O salmista tinha, e a gente pode se relacionar com o salmista, não é? Ele fala sobre incontáveis problemas aqui. Bondade de Deus, ele vem nos salvar. Alegria e satisfação em Deus, ok? Muito legal, muito legal. Beleza. Deus é o nosso socorro e libertador, Daniel Henrique tá falando. Muito legal, pessoal, muito legal. Ok. O que me chamou a atenção aqui no texto, né? Algumas coisas, né? Como ele coloca, ele começa falando sobre esperar em Deus, né? Versículo 1 ele fala sobre isso, né? Coloquei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, não é? Ouviu o meu grito de socorro. E aí como foi que Deus ouviu o grito de socorro aqui? Ele tirou ele do poço de destruição, desse atoleiro de lama. Colocou um cântico novo na boca dele, um hino de louvor ao nosso Deus. Antes da gente continuar aqui, eu acho que é importante para a gente entender o texto, a gente perceber, e à medida que estava lendo aqui, a partir do versículo 6 até o versículo 8, se eu não me engano, Hebreus 10, acho que é Hebreus 10, cita esse texto aqui. E cita esse texto dizendo assim, por isso Jesus disse, quando esteve na terra, Jesus disse, algo do tipo assim, a gente não acha essa citação nos evangelhos, mas o autor de Hebreus diz que Jesus disse que isso daqui se referia a ele. Tá lá quase certeza que é Hebreus 10. Então, quando ele está falando aqui, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste, então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim fazer a tua vontade. É Jesus,
De novo, o salmista, Davi, lembra, Davi ele é sacerdote, ele é rei e ele é profeta. Davi é um tipo de Cristo. Davi aponta para o rei perfeito, para o sacerdote perfeito, para o profeta perfeito, que é Jesus. Então, apesar de num primeiro plano Davi estar falando sobre realidades dele, ao mesmo tempo ele está apontando para Jesus. E aí isso muda muita coisa em relação ao que a gente está lendo o Salmo 40. Por quê? Porque olha como muda de figura quando a gente lê só os versos 1 e 2, pensando aqui sobre Jesus, né? Pensando sobre Jesus no Salmo 40. Olha só como esse salmo, quando a gente entende ele como um salmo cristocêntrico, um salmo que aponta para Cristo, cristológico, né? Ele muda de figura. Olha, pense em Jesus falando isso. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro, Ele me tirou de um poço de destruição. Essa figura de poço de destruição, muitas vezes ela se refere à sepultura, não é? A sepultura. E hoje, num domingo, né, a gente pensar sobre isso. A gente pensar sobre o fato de que o nosso Senhor, Ele também esperou em Deus, nosso Senhor Jesus, e Ele também foi ouvido por Deus, e Ele também foi ressurreto pelo poder de Deus Pai. E hoje, domingo, foi num domingo que isso aconteceu. A gente celebra isso. A gente celebra o fato do Cristo ressurreto. Não é? Salmo 41 e 2 muda de figura quando a gente entende sobre Jesus aqui, sobre Jesus falando aqui, porque Jesus disse que se referia a Ele, diz o autor de Hebreus lá em Hebreus 10, né? E eu sinceramente, lendo esse texto aqui, pensando nesse texto, eu vejo muita coisa. O final, o verso 17, fala sobre o fato de que nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor preocupa-se com a gente. E isso daqui é muito legal, é muito importante. Isso aqui traz ânimo pro meu e pro seu coração, nos coloca no nosso devido lugar, mas nos lembra que Jesus, Deus, Ele está cuidando da gente, Ele se lembra da gente. O verso 12 também é muito interessante, porque ele fala sobre incontáveis problemas. E talvez hoje seja essa a sua realidade, você está vivendo incontáveis problemas. Eu não sei qual é a sua situação. O Salmo realmente é um salmo muito rico e ele traz muita coisa pra gente. Mas eu particularmente, eu vou ficar com os versículos 1 a 4 para mim hoje, para mim, não é? Porque ele fala sobre esperar no Senhor, sobre colocar esperança no Senhor. Ele fala sobre o fato de Deus responder. Ele fala de Deus tirar Jesus da sepultura, trazer Jesus de volta à vida. E aí ele fala sobre a consequência disso, que é a adoração. E pensando hoje no domingo, né, dia de se reunir com o povo de Deus, para celebrar isso mesmo. Para que a gente se reúne no domingo? Para celebrar o fato de que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E isso é fantástico. E isso precisa gerar o quê? Louvor. Louvor. É isso que o Salmo 40 está nos dizendo. Que isso, o fato de que Jesus esperou em Deus, Deus respondeu ressuscitando Jesus, deveria gerar louvor no meu e no seu coração. É isso que o Salmo 40 está nos ensinando. E aí, o versículo 4 traz um pouco de instrução aqui. O versículo 4 diz assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. E eu tenho que olhar para o meu coração e ver no meu coração como eu tenho a facilidade de fato confiar em deuses falsos. Confiar nas minhas capacidades, confiar nos recursos financeiros, confiar nas pessoas, confiar na família e colocar minha alegria nisso, não é? E isso é fruto de um coração orgulhoso, de que acha que sabe mais do que Deus, de que acha que tem um tempo certo, melhor do que o tempo de Deus, e acaba se frustrando e se dando mal.
Então, hoje, para mim, eu vou ficar aqui com os versos 1 a 4, meditando nisso. O que você quer agradecer a Deus com relação ao que está aqui nesse salmo e o que você quer pedir a Deus com relação ao que está aqui nesse salmo? Quero ouvir vocês. O que nesse salmo você tem aí para agradecer a Deus e para pedir a Deus? Primeiro agradecer. Vamos focar nos agradecimentos primeiro. O que você tem aí? O que você tem para agradecer a Deus? O que você tem para pedir a Deus? Não me deixem sozinho. Falem comigo. Ok, agradecer porque Deus sempre nos ouve. Agradecimento, versículo 5, são muitas, Senhor, as maravilhas que tem feito na minha vida. Agradecer porque Deus nos ouve. Agradecer por ter nos resgatado, agradecer pela ressurreição, obra completa de Cristo. Agradeço pela vida e saúde, vida dos irmãos aqui, porque Ele faz maravilhas. Ele também nos tirou de um poço de perdição, por saber que assim como Ele livrou o salmista e Cristo, Ele também nos livra, me livra, pois nos libertou pelo cuidado. Agradecer o Senhor ter operado maravilhas incontáveis. Agradecer porque sou pobre e necessitado, e Ele se preocupa comigo. Agradecer pelo cântico novo em meus lábios. Agradecer pelo sacrifício de Cristo, porque Ele é meu socorro, meu libertador. Ele não desiste de nós, porque nós podemos confiar que Ele nos ouve. Meu repouso está em Cristo Jesus, confiança em um Deus que não falha. Ele firma os nossos passos, ok? Ele é fiel. Muito bom. Muito bom. Legal, pessoal. E pedido? O que a gente pode pedir a Deus à luz desse texto aqui? À luz do texto do Salmo 40, o que nós podemos pedir a Deus? Pedir que Ele cuide de nós, porque nós somos pobres e necessitados. Essa é uma realidade. Que Deus não poupe suas misericórdias, que Deus cuide de nós. Agradecer ainda pela fidelidade de Deus, a Poliana está colocando. Que eu possa ter vontade de fazer a vontade de Deus, que verdadeiramente eu possa esperar nele, ter prazer nele, na lei, fazer a vontade. Que Deus nos livre do orgulho e da idolatria. Que Deus nos dê paciência. Agradecer a Deus pela misericórdia, mais fé e confiança em momentos de dificuldade. Agradecer a Deus por Ele ser misericordioso e nos ouvir. Ok? Paciência na tribulação. Pedir força para Ele ter Ele como apenas nosso único Deus. Confiar plenamente em Deus, não colocar confiança em outros deuses. Alegria e satisfação em Deus em todas as situações. Ter mais fé e paciência. Pedir para que Ele me ajude a confiar nos planos dEle. Que Ele nos ajude a adorar independente das dificuldades. Que nosso coração não desfaleça. Que eu o glorifique onde eu estiver. Que as misericórdias de Deus estejam sempre em minha vida. Muito legal, pessoal. Muito legal. Meu louvor hoje é pela ressurreição. Meu louvor hoje é o verso 2, é o fato de Cristo ressuscitou, e porque Ele vive eu posso crer no amanhã, porque Ele vive temor não há, não é isso que diz o hino? E eu louvo a Deus por isso. Eu quero passar o dia inteiro hoje meditando no fato de que Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Ele não apenas morreu, Ele não apenas pagou o preço pelo meu pecado, mas Ele está vivo para sempre. Para sempre. Esse é meu louvor. E o meu pedido está no versículo 4. Meu pedido é que Deus quebre o meu orgulho e não me permita colocar minha confiança em nada que não seja Ele mesmo, em todas as áreas da minha vida. Que eu não erga deuses falsos no meu coração por causa do meu orgulho, mas que eu consiga descansar
descansar no Senhor e confiar nele, humildemente, reconhecendo que eu sou pobre e necessitado. Essa é a minha oração para hoje. Então, agradecer pela ressurreição, pedir que Deus quebre o meu orgulho e me faça confiar e descansar somente nele em todas as áreas da minha vida. Muita coisa nesse salmo, não é, pessoal? Muita coisa. Muito legal. Pessoal, eu quero pedir para vocês que eu acho que tem sido útil para vocês, para mim tem sido muito útil, e eu queria te pedir que você nos ajudasse a divulgar esse tempo juntos aqui. Muita gente tem me escrito em inbox falando: pastor, tem sido muito útil esse tempo juntos, tem me ajudado, veio num momento propício. É muito provável que existam pessoas na sua igreja que também poderiam se beneficiar, na sua família, entre os seus amigos. Então eu queria te incentivar fortemente a divulgar esse tempo que a gente está tendo junto às 7 da manhã. Divulga no seu Instagram, manda por WhatsApp para os seus amigos, convida eles para vir fazer parte desse tempo juntos aqui. Fala sobre isso hoje na tua igreja, não em público, não precisa fazer isso não, mas conversa com as pessoas e espalha essa notícia, né? Por quê? Porque o foco é a palavra de Deus, é a gente aprender a estudar a palavra de Deus, e a gente quer que outras pessoas possam aprender isso também, porque é tão bom, e aquilo que a gente descobre que é tão bom pra gente, a gente quer contar pros outros também. Então eu quero te incentivar a fazer isso, tá bom? A gente chamar nossos amigos, chamar nossos familiares, desafiar o pessoal a acordar cedo, 7 horas da manhã, participar aqui com a gente. Por quê? Participar aqui com a gente simplesmente porque por que acordar cedo? Porque é disciplina, é uma disciplina. Não quer dizer que é mais santo quem faz agora, quem faz depois, não é nada disso. Isso seria legalismo. Mas é bom, nos faz bem essa disciplina, nos faz bem esse surrar o corpo, subjugar o nosso corpo para poder estudar a palavra de Deus, não é? Então, incentivo o pessoal e vamos continuar caminhando juntos. Alguém aí perguntou: e aí, hoje não vai ter sorteio de livro? Gente, não é assim não, vocês pensam que tem dinheiro assim para ficar dando livro todo dia? Foi uma alegria poder sortear o livro ontem. Talvez tenhamos outros sorteios. Na verdade, eu pretendo ter outros sorteios, mas não vai ser todo dia, de vez em quando, e não vai ser anunciado. Vai ser aqui, ó, de vez em quando vai rolar sorteio, tá bom? Mas não dá pra fazer sempre não. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um domingo fantástico na presença do Senhor Jesus Cristo, com o povo de Deus, debaixo da autoridade da palavra de Deus, empoderados pelo Espírito Santo de Deus, para receberem de Deus Pai tudo que Ele tem para nós hoje, à medida que o povo dele se reúne para adorar e exaltar a Ele. Beleza? Que Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês. Um abraço a todos. É muito legal ter esse tempo aqui com vocês. A gente ainda precisa marcar um negócio ao vivo, assim, pessoalmente, pra gente se conhecer. Muito legal. Deus abençoe muito vocês. Um bom domingo a todos. Amanhã, às 7 da manhã, a gente está de volta. Um abraço.